Olá, meu caro internauta, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você verá esse vídeo. Aqui Carlos KT Santos, você que já acompanha o Gazeta da Jurema nas redes sociais, como no Facebook, no Instagram, nos grupos de WhatsApp que a gente participa, também no Twitter e agora com mais frequência aqui no YouTube. Se você quer acessar os vídeos, nós temos sempre algo novo. E hoje, falando de política, nós vamos abordar um tema que é a questão sucessória do estado do Ceará. Todos nós temos acompanhado aí, nos últimos meses, né, esse imbróglio que vem sendo travado, né, uma luta dentro do PDT para escolher o candidato à sucessão de Isolda Sela. A própria Isolda é uma potencial candidata, não é? Inclusive, essa situação de disputa, ela se dá em torno vamos dizer assim, da negativa dos irmãos Ferreira Gomes, que mandam no PDT no Ceará, não é? Inclusive, todos nós sabemos que existia um acordo para que o nome de Isolda fosse referendado. Mas os desdobramentos ainda não chegaram, né, ao seu final, e dentro do partido tem 4 nomes, né? O deputado federal Mauro Filho, o presidente da Câmara, presidente da Assembleia Evandro Leitão, a própria governadora e o ex-prefeito de Fortaleza e ex-deputado estadual Roberto Cláudio. Esses nomes são os 4 que estão aí na berlinda pelo PDT. Sabemos que a oposição já está definida com o nome do capitão Wagner, do União Brasil. E essa peleja, essa pendenga dentro do PDT tem trazido alguns dissabores, né, para algumas alas do partido, principalmente em função do comportamento de Ciro Gomes, que tem feito alguns posicionamentos a nível nacional e também a nível local. Mas essa indefinição da escolha do nome, isso já é peculiar ao Ferreira Gomes. Todos nós nos lembramos como foi o processo de escolha de Camilo Santana, que foi anunciado na última hora, não é? Todos pensavam até no outro nome, inclusive no ex-vice-governador Domingos Filho, que naquele momento estava bem posicionado dentro da agremiação e acabou sendo preterido, mandado para o Tribunal de Contas do município, posteriormente transformado em Tribunal de Contas, transformado não, extinto, né? E os seus servidores passando para o Tribunal de Contas do Estado. Então, é essa situação de momento da política do Ceará. Com relação a esse imbróglio do PDT, os candidatos estão trabalhando. O governador Isolda Sela tem se movimentado, o ex-governador Camilo Santana pelo PT, que é candidato ao Senado, tem também se movimentado no sentido de encontrar uma pacificação, né, dentro da ala, tanto do PT como do PDT, né, sem interferir, claro, na questão partidária, mas querendo que seja mantido aquele acordo que foi tratado lá atrás, né, de apoiar a candidatura de Isolda Sela. O fato é que eles estão trabalhando, e um dos que tem mais trabalhado, tem mais viajado no estado do Ceará, visitando municípios, é o ex-prefeito Roberto Cláudio, que inclusive ontem, o dia 27 de maio, esteve em Caucaia, numa entrevista num programa de televisão local. E eu estive lá e conversamos com Roberto Cláudio e fizemos algumas perguntas a respeito dessa situação. Vamos ouvir o que tem a dizer Roberto Cláudio com respeito a essa situação. Doutor Roberto, como é que o senhor tem encarado, como é que o senhor tem visto aí essa disputa interna dentro do partido para a escolha do candidato? Nós temos farpas de muitos lados. Como é que o senhor tem administrado isso? A gente fez uma reunião, não sei se vocês viram, segunda passada, a Isolda, eu, o Mauro Filho e o Evandro, exatamente para enviar uma mensagem
de que a nossa união e a nossa coesão está mantida, preservada, e ela é fundamental, porque não pode haver uma disputa entre nós, e não está havendo, né? Muitas vezes tem nota às vezes, de um jornalista que quer colocar uma pimentinha, outras vezes você tem alguém da oposição que quer dar corda, né, nesse tipo de disputa, mas internamente o que há é cada um apresentando, né, a sua caminhada, conversando com a população, acumulando ideias, projetos, fortalecendo as suas bases para lá na frente cada um de nós trazer esse legado que foi construído e se juntar em torno de uma candidatura que possa fazer o Ceará continuar avançando. Isso acaba também tornando esse espaço de discussão um espaço amplo, democrático. A população se manifesta, né? Diz quem prefere, diz quem torce, e tudo isso tem que ser entendido como a abertura que o PDT tem dado para que a população, para que a sociedade civil organizada, para que os aliados políticos possam entender a biografia de cada um, entender o que cada um pensa e aos poucos irem se posicionando, se manifestando, mas no sentido não de fazer uma escolha, mas de poder fortalecer o legado conjunto, né, e coeso que o PDT quer apresentar para o futuro do Ceará, que tem que ser, obviamente, como eu disse, com responsabilidade e valorização do passado, com respeito, proteção e continuidade das coisas boas do presente, mas fundamentalmente a gente tem que ser capaz, a nossa equipe, o nosso time, de apresentar um conjunto de novas ideias, de novos projetos que prepare o Ceará para o futuro. Estrategicamente, o Ferreira Gomes tem decidido assim na última hora os nomes, as escolhas, né, para as disputas que eles têm coordenado, que eles têm, né, e Fortaleza, o Ceará está caminhando para isso. Em não sendo escolhido, o Dr. Roberto Cláudio se engajará na campanha de Holder ou qualquer outro candidato? Nós temos um bom problema, sabe qual é? Que a gente tem muitos quadros, né? E quadros qualificados, preparados, gente boa, que tem experiência de vida pública, que já entregou realizações, que pode se apresentar contando o que já fez, e não que apenas o que quer fazer. Então, acho que essa é a grande virtude nossa. E quando a gente se junta, a gente vira uma equipe, um time, fica muito mais fácil governar. Isso aconteceu comigo, que fui prefeito 2 vezes, ancorado e apoiado por um time de gente boa e competente. Isso aconteceu com o Camilo, aconteceu com o Cid e acontecerá com qualquer que seja o candidato eventualmente escolhido. Se tiver a chance de ser eleito pelo povo cearense, ele terá o apoio não só na eleição, mas o apoio para governar bem, né? Não só dos outros 3, mas principalmente de muitas outras pessoas que fazem parte desse projeto, dentro do parlamento, nas secretarias, dos movimentos sociais, porque acreditam que o Ceará está no rumo certo. Claro, problemas, dilemas, desafios temos. E nós fazemos política assim, celebrando as conquistas, reconhecendo os problemas e principalmente apresentando para eles soluções, porque a gente já demonstrou que em equipe, com humildade, com força do trabalho, a gente consegue resolver. E é isso que a gente vai conversar com o povo ao longo da pré-candidatura, e o candidato ou candidata escolhido terá muito mais possibilidades de conversar mais a fundo sobre suas ideias e propostas para o futuro do Ceará. Recentemente, o presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe, andou dizendo aí na imprensa que o candidato no Ceará seria Roberto Cláudio. O senhor vê isso como uma pole position na corrida? Não, o Lupe fez uma sinalização na entrevista dele, dizendo que eu tinha o maior conhecimento exatamente porque fui prefeito 2 vezes, né? Consolidei uma imagem na capital e na metropolitana, então é natural que o meu nível de conhecimento público, né, seja a esse momento maior do que nos demais, pela exposição que tive em 2 campanhas majoritárias e principalmente enquanto governante de Fortaleza. Mas o Lupe é PDT, o PDT é Lupe, né? O Lupe é Ciro, e Lupe será o PDT aqui no Ceará, será 12 aqui, eventualmente quem venha a ser o candidato ou candidata terá todo o apoio e entusiasmo do nosso presidente, que é um grande parceiro e um grande líder nacional do nosso partido. Traduzindo, estarão todos juntos e misturados. Tudo junto e misturado, é exatamente isso. Então você ouviu aí o que falou Roberto Cláudio. Obviamente que apaziguando, né, a situação, segundo ele, o partido, essa situação dentro do partido é porque tem bons quadros, né? Eu diria até que quadros de sobra. Isso na opinião de Roberto Cláudio, que é, inclusive, de acordo com o que foi noticiado, é o escolhido pelo presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe. Em matéria recente que está nas páginas do Gazeta da Jurema, você vai encontrar essa matéria, onde o Carlos Lupe diz: o candidato do PDT no Ceará é Roberto Cláudio, ponto final. Mas os desdobramentos
ainda não chegaram, né, no seu ápice, né? Muita coisa, muita água ainda vai correr por baixo dessa ponte. O fato é que, na entrevista de ontem, o próprio Alberto Cláudio afirmou no final de que ambos estarão juntos e misturados para tocar o projeto começado lá pelos irmãos Ferreira Gomes, lá no começo dos anos 2000 ainda, né? 2010, por aí, 2012. Então o fato é que muita coisa ainda vai acontecer. Esse é o nosso programa de hoje, é o nosso vídeo de hoje falando dessa questão sucessória no governo, para o governo do estado do Ceará. Nós lhe agradecemos pela gentileza da sua atenção e se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe o seu ok, né, para que o YouTube entenda que você gostou da matéria e possa recomendar para outras pessoas, tá certo? Como também você inscreva-se no canal para nos ajudar a crescer esse canal. É um canal pequeno, temos produzido poucos materiais, mas a promessa de daqui para frente nós produzirmos mais conteúdos para que você se mantenha informado com o Gazeta da Jurema. Um abraço, fiquem com Deus, bênçãos.